Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23 sobre ti. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da tua graça sobre essa família. Livra eles de todo mal e os proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado e o teu livramento. Amém e amém. Boa noite, que Deus te abençoe. Hoje Deus vai falar com você sobre uma promessa linda. Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Ainda que seja muito distante de você, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para realizar. E hoje nós vamos meditar numa palavra, e essa palavra ela é profética, principalmente para você, que Deus deu promessas para você e você acha que é demais o que Deus prometeu, ou até mesmo você que quando lê a palavra você sabe que é Deus falando com você, mas você sabe, olha para a sua vida e você diz, não pode, Deus tem um plano tão grande assim para mim. Deus tem um plano grande. E aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Eu vim aqui dizer para você, não desiste. Não desiste, porque se há promessa sobre a tua casa, se há promessa sobre teu ministério, se há promessa sobre a tua empresa, Deus é fiel sim para realizar. Se você tem uma palavra ativa de Deus na tua vida, uma palavra profética, essa palavra não deixa ela cair por terra, porque essa palavra ela é poderosa, ela é transformadora para mudar realidades. Em Gênesis capítulo 28, verso 15, escreve aqui nos comentários, Deus vai prover, escreve aí, Deus vai prover e a promessa dele é fiel. Escreveu isso aí? Escreve aí nos comentários. Deus é fiel, a promessa é fiel e Deus vai prover. Nome de Jesus. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a sua curtida. Hoje é o 7º dia da oração, estamos encerrando esse propósito de provisão hoje. Amanhã nós vamos começar um novo propósito, nós vamos orar pela justiça total de Deus. Deus me deu essa palavra para orar pela justiça total, nós vamos ficar 7 dias orando pela justiça total de Deus. Eu não sei nem a amplitude disso, mas eu sei que Deus é poderoso e se Ele deu essa direção, Ele é poderoso para trazer a confirmação e a realização disso. Amém? Gênesis 28, 15 diz assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó tinha mentido para o pai, tinha enganado o irmão e agora, respirando ameaças de morte, ele fugiu da casa do pai e veio para uma terra distante, parou no meio do caminho e ali ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó, ele dorme, coloca uma pedra como travesseiro e ele teve uma experiência com Deus, onde ele viu uma movimentação sobrenatural do céu. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada do céu e ele viu o Senhor no alto, nessa visão, e o Senhor deu promessas a ele. Quando ele despertou, ele disse, eu não sabia que esse lugar é a casa de Deus, e ali ele fez uma aliança com Deus. E interessante dessa experiência que Jacó teve, que Jacó não conhecia Deus, mas não tinha uma aliança com Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus,
mas eles não têm uma aliança com Deus. Eles sabem que Jesus é o caminho, mas eles não têm uma aliança com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a promessa que Deus fez, porque a promessa de Deus é fiel. Deus prometeu a um homem mentiroso, a um homem enganador. Eu não faria negócios com Jacó naquela época, e eu entendo que você também não faria, porque ele não era uma pessoa confiável. No entanto, Deus prometeu para ele, e isso me deixa maravilhado. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve aos seus propósitos. Só Deus para fazer isso, porque no final, Jacó não é mais Jacó. No final, Jacó é Israel, aquele que seria, eu posso dizer, o homem que iria dar início a uma nação poderosa das 12 tribos de Israel, os seus 12 filhos. Eu creio nessa promessa maravilhosa. A vida de Jacó foi transformada, ele mudou, ele reconciliou com o irmão, ele voltou para a casa dos pais, houve uma transformação, ele voltou para casa próspero, ele voltou como um homem de família, ele voltou como um homem andando com Deus. Ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó. Da mesma maneira, Deus pode cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. Talvez hoje você olhe para a sua própria vida e você diga assim: é inconcebível eu pensar que a minha vida pode se tornar aquilo que Deus disse. E eu quero dizer para você que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. Da mesma maneira que Ele fez com Jacó, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com o seu marido, Ele pode fazer com o seu filho, com a sua filha, Ele pode fazer no seu negócio. Deus tem o poder de transformar. Às vezes, depois de um fracasso, pensamos que Deus nunca vai nos usar como gostaríamos. E tudo isso é muitas vezes o que o mundo diz para a gente. Jacó, ele estava fugindo da casa do pai e talvez pensando que ele não queria ser nada. Mas então Deus encontra ele e ele ali se aliancia com Deus. E esse é o segredo. Quando você tem um encontro com Deus e se aliancia com Deus, mesmo que você tenha feito muitas coisas erradas na vida, mesmo que os homens tenham virado as costas para você, e mesmo que haja, sobre você, haja uma condenação, mesmo que sobre você haja vários apelidos e as pessoas tenham você como um mau caráter ou como uma pessoa do mal, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa. Você pode ter, andado por 30 anos ou 40 anos da sua vida errado, fazendo coisas erradas, machucando o coração das pessoas que você ama. Mesmo assim, Deus, quando você recebe uma promessa dEle para a tua vida, Ele pode mudar a tua história. Talvez eu esteja falando com pessoas que tenham feito coisas terríveis, que têm até vergonha de falar o que fez. Mas eu venho dizer para você que se você fizer uma aliança com Jesus, a promessa de Deus é que Ele vai transformar o teu coração e vai transformar a tua vida. Onde há um coração disposto a se arrepender, ansioso para agradar a Deus, há também um Deus poderoso, disposto a terminar a obra, capaz de transformar diariamente o seu coração, se você deixar Ele agir. Ele tem o poder de transformar você. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados de acordo com a sua imagem e semelhança. Você pode ser transformado por Deus. Você pode ser transformado em uma pessoa melhor. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua realidade. Talvez você tenha errado, você tenha traído, você tenha machucado outros, você tenha feito coisas terríveis e você tenha vivido uma vida de mentira, como Jacó. Mas se você se aliançar com Jesus Cristo, a sua vida vai ser outra. Eu nunca vi uma pessoa que se entrega totalmente a Deus, totalmente, sem reservas, que faz uma aliança com Deus, que a sua vida não venha a ser transformada. Sua fé deve ser colocada em Jesus, porque Ele não o deixará até que todas as suas promessas sejam cumpridas em sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra vai terminar. Se você se render a Ele, Ele vai fazer uma obra na sua vida tão grande
tão poderosa, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para o teu futuro. Há um destino extraordinário reservado para você. Por isso, creia. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus arrancar as coisas erradas. Deixe Deus tirar uma mentalidade do mundo e colocar a mentalidade dele em você. Jacó, em seu início, era um homem astuto, era um homem autoconfiante, mas era um homem que andava errado. Era um homem que não media as consequências. Era um homem trabalhador, mas ao mesmo tempo ele queria ter as coisas à força. Ele queria tomar as coisas. E o seu relacionamento com Deus não era profundo. Ele, como eu disse, conhecia Deus, mas não tinha aliança com Deus. Quantas pessoas nasceram num lar cristão? Quantas pessoas frequentam uma igreja, mas que nunca se deixaram ser transformadas por Deus? Nunca se deixaram ser moldadas por Deus, trabalhadas pelo Espírito Santo? Continuam com os velhos hábitos, continuam mentindo, continuam traindo, continuam sendo injustos, continuam andando por caminhos errados. E você diz assim: eu não conheço outro caminho, mas eu venho aqui apresentar para você um novo caminho. E o caminho é Jesus. Exatamente. Eu quero liberar uma palavra profética na tua vida, porque eu sei de uma coisa: a pessoa que anda errado aqui nessa vida, ela não tem um minuto de paz. Ela não tem um minuto de paz. E às vezes você está com dinheiro no bolso, mas você não tem alegria, você não tem paz, você está sempre com medo de perder aquilo que tem e você nunca se vê saciado por nada. Mas se você conhecer a Deus e se você caminhar com Cristo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua realidade. Deus permitiu que Jacó tropeçasse pelas suas próprias decisões. Ele foi quebrado, ele foi moldado para se tornar Israel, o pai das 12 tribos, um homem de Deus aprovado que terminou seus dias profetizando sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, quem diria que Jacó, de um homem de má índole, de um enganador, no final da vida, se torna um profeta, profetizando sobre a vida de cada um dos seus filhos, sendo usado por Deus, dando início a uma geração de homens cheios de uma promessa de Deus, que iriam levar a cabo a promessa de Deus. Que tremendo! Se Deus fez isso com Jacó, Ele pode também fazer com você. Tudo o que você precisa fazer é uma oração nesse momento. Uma oração fazendo uma aliança com Jesus. Mas não deixe que essa oração seja apenas uma mera repetição. Você tem que fazer essa oração com todo o seu coração. E se você quiser fazer essa oração, você que ainda não fez, faça assim, diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que Tu és Senhor e Salvador na minha vida, que Tu morreu na cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida e o meu destino a Ti, para que o Senhor faça de mim um vaso novo. Amém e amém. Se você se aliançou verdadeiramente com Jesus e você caminhar com Ele, Ele pode dar um novo início à sua história. Exatamente. As coisas velhas irão passar e tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Você vai começar uma nova caminhada com Deus. Você vai caminhar agora aliançado com Jesus. Não tem como a sua vida ser igual. Você viverá a melhor vida que você poderia sonhar aqui nessa terra. O caminho com Jesus é um caminho sobrenatural. Caminhe com Ele e você vai herdar as promessas que Ele tem para a sua vida. Daí você vai perguntar assim: o que Deus tem prometido para mim? A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Deus tem uma vida para você e uma vida abundante. Amém? A vida abundante de Deus é uma vida, uma família linda. A vida abundante é uma vida de comunhão com Deus. A vida abundante é uma vida de provisão sobrenatural do Senhor. Mas para isso, você precisa caminhar na palavra. Tem que caminhar na palavra para que a promessa ela se cumpra.
Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa instrução e profetizo que daqui a alguns meses, todos que estão na tua volta não vão mais te reconhecer, porque verão uma outra pessoa, agora alguém cheio do Espírito Santo, agora alguém acertando para valer, agora alguém que vai romper e que vai dar muita alegria para as pessoas da sua casa, em nome de Jesus. Segura essa palavra no coração, em nome de Jesus, segura aí. Com Jesus isso é possível, com Jesus isso já começou. Deus começou uma boa obra e vai terminar essa obra em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra foi boa para você, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos fazer uma oração agora pela provisão de Deus. Vou declarar o Salmo 91 também, esse salmo tanto de ataque quanto de defesa. E se você ainda não sabe, você que tem filhos, você que tem netos, eu estou lançando o Café com Jesus Kids, certo? Olha só que tremendo. Aqui, a ovelhinha perdida e o pastor amoroso, né? Aí, quando vira a página aqui, tem um desenho para a criança colorir, né? E assim por diante. Não é um livro só para entreter a criança, é também para ensinar a palavra de Deus para a criança. Então aqui tem várias passagens da Bíblia que vão trazer edificação, que vão trazer posicionamento espiritual para as crianças. E junto com esse livro aqui, Café com Jesus Kids, vai vir esse kit aqui, ó, de canetinha, para as crianças poderem pintar e se divertir, tá? Eu fiz esse livro por propósito, creio que vai abençoar a vida de muitas crianças e você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, quero agora declarar o Salmo 91, convidar você também. Amanhã nós vamos começar 7 dias de um propósito de oração por justiça total. Então quero chamar os intercessores para estarem comigo amanhã nesse propósito, às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Eu já estarei em São Paulo amanhã, logo eu já estou pegando voo para retornar para São Paulo. Foi incrível o tour profético aqui no sul do Brasil, fizemos 3 cidades, Farroupilha, Caxias do Sul e também Novo Hamburgo, e foi maravilhoso. Bom, você pode ter acompanhado conosco, foi algo especial que aconteceu e eu creio que é só o início. Amém? Deus ama esse estado e tem grandes promessas para o Rio Grande do Sul. Amamos a todos e que Deus os abençoe. Muito obrigado por todos que fizeram parte disso, né? Por todos aqueles que estiveram orando por esse tour. Somos, assim, imensamente gratos a Deus por toda a recepção, por todo o carinho e também por Deus ter nos escolhido para ver isso com os nossos olhos, o que Ele está fazendo, vidas transformadas, pessoas sendo salvas, isso é maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com teu poder, Jesus. E nós oramos, confirmando o que nós temos orado desde segunda-feira. Provisão de Deus chegando, provisão de Deus sendo liberado, portas sendo abertas, inspiração chegando,
e o Senhor também dando solução a dívidas, a situações difíceis. Senhor, Tu és o nosso Deus provedor, o Senhor é o nosso pastor e cremos que não teremos falta. Senhor, toda pessoa que foi imatura, toda pessoa, meu Deus, que não consultou a Deus para tomar decisões e que acabou se atrapalhando, que acabou se endividando, nós Te pedimos, Pai, tem misericórdia. Eu sei que essa pessoa está arrependida e que a partir de hoje ela quer viver uma novidade na vida dela. A partir de hoje ela quer consultar a Deus, ela quer estar aliançada com Cristo. Por isso eu Te peço, abre um escape para ela. Abre uma saída no nome de Jesus. Eu profetizo provisão de Deus chegando aí na tua vida, provisão de Deus chegando na tua casa, e que o Senhor te dê livramento de todo o mal, tudo aquilo que vem para te atrapalhar, tudo aquilo que vem para trazer atrasos na tua vida, nós quebramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça sobre essa pessoa e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do diabo. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele cura, Ele perdoa pecados e Ele sara doenças. Nós cremos em Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, invocamos o nome de Jesus Cristo agora e declaramos saúde e dizemos a todo câncer, toda dor, toda infecção, toda inflamação, a todo problema na coluna, a todo problema nas juntas, artrite, artrose, reumatismo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está sobrecarregada, toda pessoa que sente uma opressão, um peso sobre si, que ela seja livre agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida. Seja livre em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado através dessa oração, através dessa palavra profética, compartilhe com o máximo de pessoas e creia, o que começou a boa obra vai terminar na tua vida. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo, nos encha da Tua presença, nos encha da Tua graça e do Teu favor. E nós oramos para que a vida extraordinária de Deus toque em todas as áreas da nossa vida. Nós apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos, toda a nossa oração, entrega, clamor, e te pedimos o teu favor. Te pedimos, Pai, e profetizamos em nome de Jesus bênçãos sobre a vida espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamentos, saúde e justiça e livramento. E damos bem-vinda ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele fale conosco, para que Ele nos dê direção. Colocamos nossa vida, família, tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. E te pedimos, ó Deus, libera o sobrenatural. E todo aquele que está doente, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, afadigado de muitas coisas, que nesse momento receba alívio, que todo jugo seja quebrado, que toda oposição espiritual saia do caminho. E nós declaramos, Jesus é o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Hoje é o primeiro dia do nosso propósito de oração da vida extraordinária. Estou em oração e jejum nesses 21 dias, clamando por 7 áreas da nossa vida. Eu creio que Deus é Deus que responde. E eu creio também que assim como Daniel, ele orou por 21 dias buscando uma resposta do céu e a resposta veio através da oração e do jejum. Nós também teremos resposta. Eu volto a dizer o que eu falei na oração da manhã. Só a oração
É como se fosse um motor só. Quando você coloca o jejum junto, é como dois motores trabalhando. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E estamos orando e profetizando em nome de Jesus. E essa planilha você pode baixar gratuitamente no meu site www.viniciusda7.com.br. Olha só, aqui você vai colocando seus pedidos, todas as necessidades que ao longo desse propósito você vai lembrando, espiritual, na sua família, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo você vai marcar. Não consegui baixar no site, pega uma folha em branco e faz uma planilha como essa, certo? Mas não deixa de apresentar diante de Deus. Eu creio que nessas petições nós teremos grande vitória. E um detalhe, esteja ao vivo junto conosco. Faça um esforço. Se não conseguir, tudo bem, assiste depois. Mas se puder, faça isso como disciplina espiritual na sua vida. Deus me deu uma palavra. 5 coisas a serem lembradas durante a crise. Todos nós enfrentamos dias de tensão, crises, seja financeira, seja familiar, seja emocional. Mas como vencer essas crises? O que nós devemos lembrar quando passamos por crises? A primeira coisa que você tem que entender é que as crises não surpreendem a Deus. Deus já conhece elas antes delas acontecerem. E tem um texto da palavra que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. O que a Bíblia está dizendo é: você não deve se apavorar quando a crise aparecer. Não estranhe, porque isso faz parte da sua caminhada, isso faz parte da sua jornada. E algumas coisas devem ser lembradas quando estamos enfrentando uma crise. A primeira delas é que Jesus experimentou também numerosas crises. Em Mateus capítulo 27, do 40 ao 43, fala sobre a ressurreição de Jesus. E até na sua ressurreição, ele enfrentou crises. Entenda uma coisa, parecia que tudo ia acabar na crucificação. No entanto, mesmo na crucificação, ele foi zombado e escarnecido por quem estava ali. Um dos ladrões, fora as pessoas que estavam ali assistindo aquela cena. E depois da ressurreição, teve alguns que não creram. Ou seja, Jesus enfrentou crises em toda a sua trajetória. Por quê? Porque toda trajetória de sucesso vai haver crises. E a forma como nós respondemos a essas crises é que vai ditar se vamos vencer ou se vamos estagnar. Eu creio que Deus, Ele não vai permitir uma crise para lhe estagnar. Mas as crises também, elas vêm para nos projetar para algo maior. E se Jesus enfrentou crises e venceu, Ele é o nosso exemplo, nós também podemos vencer. A segunda coisa que você tem que lembrar é que a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo campeão tem circunstâncias difíceis para superar. Se você olhar para Daniel, ele experimentou a crise ao ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus enfrentaram a fornalha. Jó vivenciou a perda total dos filhos e dos bens. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de fome quase extrema. Ou seja, todos aqueles que venceram, eles tiveram que passar pela crise. Então a crise, ela também é a dobradiça da minha promoção. Se você está passando por uma luta hoje, não é para você se desesperar, não é para você pensar em largar tudo, em desistir, em abandonar o barco, não, é para você lutar,
Porque essa crise, ela não veio, sabe, para te destruir. Ela veio, na verdade, para ser uma dobradiça da sua promoção. Então, creia. A terceira coisa que nós temos que lembrar na crise é que teremos uma companhia para atravessar cada uma das situações difíceis que a gente enfrenta. Ou seja, não estaremos só. É como diz o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Na crise, eu posso contar com a presença gloriosa de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu posso afirmar para você que em momentos onde me senti sozinho, fraco, desanimado, ali eu senti a presença de Deus me fortalecendo, me capacitando. Eu nunca vou esquecer um dia onde eu estava no meu quarto orando e de repente a presença do Espírito Santo entrou. E quando a presença do Espírito Santo entrou, levou embora completamente a tristeza, a dor que estava na minha alma e me encheu de fé, me encheu de expectativa, me encheu de ânimo. Eu creio na presença manifesta de Deus. Nós não estamos sozinhos. Não importa o que você estiver passando, não importa o exército que você estiver lutando, Deus é maior na sua vida. E digo mais, nós não podemos ficar olhando para o problema. Nós devemos confiar que Deus já enviou anjos para cercar a nossa vida e para lutar por nós. Confie nisso em nome de Jesus. A quarta coisa que você tem que lembrar quando está passando por uma crise é que essa crise vai passar. A Bíblia diz no Salmos 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então essa crise vai passar, ela vai passar. Nós pensamos que a crise vai ser eterna, que entramos dentro daquele buraco, agora não vamos sair. E eu venho aqui lhe dizer que você vai sair em nome de Jesus. Essa crise não irá se manter na sua vida. Maior é Deus e Ele vai dissuadir toda a contrariedade contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a quinta coisa que você tem que lembrar, aumente seu tempo no lugar secreto, seu local de oração, porque durante a dificuldade, Deus trará proteção à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, porque é uma palavra profética, você vai vencer essa crise. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você, já deixa sua curtida nesse vídeo e me ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, certo? É um propósito que o Senhor colocou no meu coração, 21 dias orando pela vida extraordinária. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixe agora. Vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e baixe a sua planilha, certo? E preencha ela. Faça os seus pedidos de oração e vamos apresentar a Deus, tanto no início da oração quanto no final. Amém? Quero falar rapidamente também dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, para edificar a fé das crianças. A Bíblia diz, ensina o jovem no caminho que ele deve andar e mesmo quando velho não se desviará. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. Se você quiser levar o kit inteiro para enriquecer a sua fé e a fé da sua família, vá lá no meu site e adquira. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje eu dei início ao treinamento profético dentro da Academia Químico Global. Eu não gostaria que você ficasse de fora, porque todas as dúvidas que você tem do ministério profético, você vai tirar durante esse treinamento. O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Vem se tornar aluno da Academia Químico Global, vem caminhar conosco, você vai ver que bênção que vai ser para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Amém? Tudo que eu sei do profético, eu vou compartilhar dentro desse treinamento. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. E quarta-feira estarei em Ribeirão Preto, junto com meu amigo, pastor Arão Henrique Xavier, na Prosperity Church. Vai ser maravilhoso. Amém? Salmo 91,
Enquanto eu declaro, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos andar juntos em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar agora por cada área. Eu vou estar orando e profetizando. Você também pega aí agora a sua planilha e nós vamos levantar um grande clamor em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, justo e poderoso, toda crise já tem hora, já tem dia para acabar totalmente. E nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Nós cremos, aquele que está conosco, a sua presença está na nossa vida. Por isso, Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de oração. Nós nos colocamos diante do Senhor e profetizamos uma vida extraordinária na nossa vida espiritual, vida extraordinária na família, vida extraordinária nas finanças, vida extraordinária nas emoções, vida extraordinária nos relacionamentos, vida extraordinária na saúde. E nesse momento eu oro agora declarando que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, rendas a Jesus Cristo. E toda pessoa, meu Deus, que tem algum tipo de impossibilidade no seu corpo físico, que haja cura agora, que haja milagre no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos vida extraordinária para a justiça e livramento do Senhor na vida dessa pessoa. Cobre essa família com o teu precioso sangue, Pai. E eu peço tua bênção, eu peço céus abertos sobre a vida deles em nome de Jesus. E declaramos a paz que excede todo entendimento. A luz de Jesus Cristo entre nesse lugar e traga vida a essa pessoa. E eu profetizo o fim dessa crise e o começo da tua promoção. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você foi abençoado? Então abençoe alguém. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês aqui ao vivo em nome de Jesus. Até mais.